Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos a mais uma aula? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de imagem e imagem inversa. No último vídeo que eu disponibilizei para vocês, nós trabalhamos um pouquinho com os conceitos iniciais do estudo de funções e agora, naturalmente, o que nós temos que trabalhar um pouquinho é esse conceito do que seria imagem, o que seria imagem inversa. Então, nesse sentido, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela, né, onde eu tenho alguns slides com algumas definições, né, definições essas associadas a isso que eu já mencionei, sobre imagem e imagem inversa. Tem também um exemplo que eu vou apresentar para vocês, e além disso, alguns teoremas que são resultados os quais nós precisaremos provar, tá? Essas demonstrações, algumas delas eu vou dar algumas ideias aqui nessa videoaula para que vocês façam as suas anotações, e o objetivo é depois a gente discutir essas demonstrações, efetuar essas demonstrações juntos lá na nossa aula online. Tudo bem? Então, eu vou pedir licença para vocês aqui, vou compartilhar a tela e vou apresentar para vocês essas definições. Então, só um momentinho, por favor. Eu vou abrir aqui a apresentação. Imagem inversa, tá aqui. Para apresentar. Demora um pouquinho, tá? Tenham calma aqui. O processo é meio lento, mas vai. Bom, aí está, gente. Vou colocar em tela cheia aqui. Então, o tema da aula de hoje é imagem e imagem inversa, né? Então, nós estamos aí trabalhando nesse ensino remoto emergencial, essa primeira aproximação, né? Então, está sendo um momento de aprendizado para todos nós, né? Uma situação tanto quanto diferente, né? Nós estamos aí distantes fisicamente, mas que aqui com essas videoaulas eu estou buscando da melhor maneira possível apresentar esses conceitos para vocês. Então, estamos trabalhando aí remotamente, estamos nos encontrando, né, pela telinha do computador, do celular, do iPad, enfim, tablet. Então, nós temos aí várias possibilidades, várias formas de nos encontrar, né? E aqui também é interessante falar para vocês das várias possibilidades que nós temos de nos comunicar. Então, vocês podem enviar mensagens pelo Moodle, vocês podem enviar pelo grupo do WhatsApp, nas aulas online que nós fazemos, por e-mail. Então, quer dizer, tem várias e várias formas de nós trocarmos informações e eu acho isso muito importante, tá? Então, sempre que vocês tiverem algum comentário, algum apontamento, sugestão, dúvidas a respeito do conteúdo, por favor, me enviem e no que tiver ao meu alcance, obviamente, o que eu puder fazer para tentar ajudá-los, eu estou sempre à disposição. Como eu já mencionei, imagem e imagem inversa é o que nós vamos trabalhar hoje, as principais definições, alguns resultados, né, vem em forma de teoremas, e também exemplos associados a esses conceitos. Então, na última aula nós definimos, né, o que vem a ser função, eu falei para vocês a respeito de domínio, a respeito de contradomínio, imagem, né, pré-imagem, fizemos alguns exemplos, e agora, uma questão que pode surgir, né, uma questão interessante, é a seguinte: suponhamos que f de A em B seja uma função. Então, beleza, nós temos lá um conjunto A, domínio, conjunto B, o contradomínio, tem uma funçãozinha f mediando a situação ali. Seja, não é uma função. E além disso, seja x e y, aqui x maiúsculo e y maiúsculo, subconjuntos desses conjuntos A e B, respectivamente, né? Então, x um subconjunto de A e y um subconjunto de B. Ou seja, né,
Se é subconjunto, nós já sabemos que o x está contido em A e o y está contido em B. Beleza. O que essa f, o que esse f faz com os elementos de x e quais são os elementos de A cuja imagem por f estão em y? E aí, o que a gente pode pensar a respeito desses subconjuntos aí, desse x e desse y, por meio dessa fzinha, por meio dessa função? Então, baseado nessa questão, é o que vem a próxima definição. A definição diz o seguinte: sejam f de A em B uma função, x e y subconjuntos de A e B, respectivamente. Então, tem lá uma função de A em B, tem x e y subconjuntos do A e do B, respectivamente. A imagem de x sob f, cuja notação é esse f de x, é o conjunto de todas as imagens dos elementos de x. Ou seja, o nosso f de x, a imagem desse x, a imagem desse subconjunto, são todos os y pertencentes a B, tais que o y é igual a f de x com x pertencente a x. Então, é como se nós pensássemos nesse y que está lá no B, né, naquele contradomínio, só que esse y ele tem que ser igual a f de x com x pertencente a esse subconjunto lá do conjunto A. Tudo bem? E o que é a imagem inversa? A imagem inversa de y sob f, cuja notação é esse f a menos 1 de y, é o conjunto de todas as pré-imagens dos elementos de y, ou seja, f a menos 1 de y, ou seja, a imagem inversa de y, é igual a x pertencente a A, tal que f de x pertence a y. Então, é como se nós pensássemos um conjunto A, um conjunto B, tem um subconjunto x aqui no A, subconjunto y aqui no B. A imagem do x é o que está lá no y. E a imagem inversa é o quê? É a pré-imagem, que está onde? Que está lá no conjunto x, no conjunto A, na verdade. Beleza? Então, A e B, o domínio contra domínio, está relacionado com essa imagem e essa imagem inversa associadas a esse x e a esse y, subconjuntos de A e B, respectivamente. Aí tem um exemplo, vou comentar a respeito desse exemplo, e depois vou pedir uma licença para vocês para voltar na tela inicial, e eu vou compartilhar uma telinha aqui, onde eu vou tentar rascunhar mais ou menos o que esse exemplo está querendo nos dizer, tá? Se considerarmos os conjuntos A, ABC, B, 1, 2, 3 e X, AB, e as funções f de A em B e g de A em B, tal que o gráfico de f é igual a A1, B2, C3. O gráfico de g é igual a A1, B2, C1. Tá? Então, tem aí as funções, os conjuntos, os gráficos. Está falando que f de x é igual a g de x, esse x aqui, né, esse conjunto, igual a 1, 2. Por outro lado, f de BC é igual a 2, 3 e g de BC é igual a 1, 2. Note que g de AB é igual a g de BC e, no entanto, AB é diferente de BC. Se y é igual a 1, 2, teremos f a menos 1 de y igual a AB e g a menos 1 de y igual a A. Tá, falei super rápido. Beleza. Mas o objetivo era realmente só fazer essa leitura do exemplo para que agora a gente possa tentar entender em detalhes o que está acontecendo aqui. Eu vou voltar à minha tela inicial aqui, interromper o compartilhamento e vou voltar para minha careta aqui, né? Então, agora eu vou compartilhar aqui com vocês uma outra telinha, um momentinho só, para que eu possa tentar explicar o que esse exemplo está querendo nos dizer. Então, vamos lá. Vou voltar aqui. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Beleza. Então, eu só vou... Então, vamos lá. Espero que vocês estejam visualizando aí a telinha, né? Onde tem essa mesa digitalizadora aí, essa
E aí, eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que esse exemplo está querendo dizer, né? Então, não se assustem com a letra, né? Porque isso aqui ainda está sendo uma adaptação. Então, nós temos aqui um conjunto A. O conjunto A, ele tem como elementos Azinho, Bzinho e Czinho. Qual outra informação que nos foi passada? Que nós temos também um conjunto B, e esse conjunto B, ele tem como elementos 1, 2 e 3. E além disso, nós temos um conjunto X maiúsculo aí, igual... Quais são os elementos dele? Vamos olhar lá. Azinho e Bzinho. Então, note que esse X é um subconjunto do A, né? Além disso, foram definidas aí algumas funções. Nós temos uma função f de A em B, e nós temos também definida uma outra funçãozinha g, também de A em B. Tá? E aí, essa função f de A em B, g de A em B, ela está definida de forma que o gráfico de f, ele tem os seguintes pares ordenados. Ele tem Azinho 1, Bzinho 2 e Czinho 3. E a função g, ela tem gráfico de g, tem os seguintes pares ordenados. Azinho 1, Bzinho 2 e Czinho 1. Então, essas são as informações lá daquele nosso exemplo, tá? O que nós podemos fazer aqui, ó, é o seguinte. Se nós fizermos uma espécie de um diagrama aqui, ó, onde nós podemos chamar esse primeiro aqui de A, esse segundo aqui de B, quais que são os elementos do conjunto A? Azinho, Bzinho e Czinho, tá? Além disso, nós temos os elementos do conjunto B. Quais são eles? 1, 2 e 3, tá? Bom, aqui nós temos também um conjunto X que foi dado por Azinho, Bzinho, né? Então, esse X aqui, ó, é um subconjunto do A, concorda comigo? E além disso, nós temos definidas duas funções. Nós temos uma função f de A em B e nós temos também uma função g de A em B. Tá? Então, agora vamos tentar entender o que esse exemplo está nos dizendo. Ele está falando assim, ó, que f de x é igual a g de x. Por que o f de x é igual a g de x? Porque olha o que acontece aqui, a função f, olha o gráfico da função f. A1, B2, C3. Mas quem que é o x? O x é o AB. Então, o f de A é 1, o f de B é 2, certo? E o g de 1, o g de A? G de A é 1, g de B é 2. Então, vocês concordam comigo que o f do x é igual ao g do x? Porque quais são os elementos do conjunto x? O AB. E o f de A, o f de B, g de A e g de B é a mesma coisa. Olha lá, AB 2, AB 2. Beleza? Por outro lado, está falando aqui, ó, que f de BC é igual a 2, 3. Então, olha, BC, 2, 3. Beleza. G de BC, 2, 1. Né? 1, 2. 2, 3 não é diferente. Está explicado o que está lá no slide. Note que temos G de AB igual a G de BC. Por quê? Porque olha comigo, a função G, ó. A função G está levando o A no 1, B no 2 e o C no 1. Então, se nós pegarmos o G de A, é 1. O G de B
é igual a 2. G de B é igual a 2, G de C é igual a 1. Então, vocês concordam comigo que aqui, ó, o G de A é igual a 1, o G de B é igual a 2. G de B é igual a 2, G de C é igual a 1. Não é a mesma coisa? O G de AB e o G de BC? Tá dando o mesmo valor, né? 1, 2. Beleza? Só que mesmo assim, a gente sabe que AB é diferente de BC. É o que está falando lá no slide. Tranquilo? Bom, se nós tomarmos agora, tá falando lá no exemplo, depois eu vou pedir para vocês voltarem lá na nota de aula, né? Se nós tomarmos um conjuntão aqui, um subconjunto Y, dado pelos elementos 1, 2, tá falando lá no exemplo que f a menos 1 de y, ou seja, a imagem inversa desse y, é igual a g a menos 1 de y. Mas vamos ver por quê? Porque, olha, ó, o y é 1, 2. Se nós pegarmos a imagem inversa do 1 e do 2, vai cair onde? Vai cair aqui, ó. Olha aqui, ó. 1, 2. Quem está associado a 1, 2 lá no conjunto? No conjunto A? Ali, ó. É o AB, certo? E agora, se nós fizermos G a menos 1. Opa, aqui, ó. Só uma coisa, no exemplo não está falando que eles são iguais, tá? Me perdoe, eu coloquei igual aqui, ó. Mas aqui é diferente, porque o f a menos 1 de y vai dar quais elementos? Vai dar os elementos AB. Mas vamos entender por quê? Olha, o 1 está associado ao A, o 2 está associado ao B. Tá aqui, né? Agora, olha o G a menos 1 de Y. Opa, o Y é 1, 2. Então, olha, 1 está associado ao A, o 2 está associado ao B, o 1 está associado ao C. Legal. Então, o G a menos 1 de Y é quem? É o A. Beleza? Então, são diferentes. Ao contrário do que eu tinha colocado aqui igual. Tudo bem, gente? Então, essa é mais ou menos a ideia desse exemplo, né? Só para vocês entenderem o que é essa questão de imagem e imagem inversa, né? Então, a imagem, elementos que estarão aqui, imagem inversa é o que estará aqui, tá? E aí tomou essa ideia de subconjuntos, né? Desse domínio e desse contradomínio. Tudo bem? Então, era essa mais ou menos a ideia que eu queria apresentar para vocês nesse exemplo, tá? E aí, gente, o que vai acontecer agora é que depois desse exemplo, nós vamos ter alguns teoremas associados à imagem e à imagem inversa. Mas aí, para não ficar um vídeo muito longo, o que eu vou fazer é pausar aqui essa gravação, né? Então, a gente vai ter uma parte 1 desse vídeo sobre imagem e imagem inversa, e daqui a pouco nós teremos o vídeo 2 com alguns teoremas. Beleza? Então, voltamos já já.